Olá, você que está nos acompanhando aqui na Rádio RCI, mais um programa Entre Livros, né? Sempre trazendo aí autores, organizadores, a gente está descobrindo um pouco da essência da obra, né? O conteúdo, para cada vez desenvolver um pouco mais a intelectualidade, a cultura em geral. E hoje a gente tem um livro muito bacana, que é Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra. Então, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, tem a oportunidade de ver a capa. A gente, né, antes de começar, quer lembrar que no dia 14 vai ser o Dia Nacional da Alfabetização, que não é o nosso foco aqui no programa, mas é a base, porque sem ela a gente não compreende, né, ideia nenhuma da comunicação escrita. Então, a gente está então, com a autora Jovilde Montagna, é isso, né, Jovilde? Ela... Seja muito bem-vinda, Jovilde, ao nosso programa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada. A Jovilde, ela é graduada em Medicina e ela fez residência em Pediatria e especialização em Saúde Mental. Trabalhou por 34 anos no Hospital da Criança Conceição, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é de lá que a gente tem, então, a maioria das vivências, né, da Jovilde, que depois se mudou para Foz do Iguaçu, e a gente vai saber com todos os detalhes, né, como foi essa trajetória de vida, não é isso, Jovilde? Então, pode ser. Começasse lá do começo, como começou a Jovilde nessa vida intrafísica, como que foi o início desse renascimento aqui na Terra? Olha só, eu nasci, chamada Linha Oitava, no interior de Guaporé, é uma vila, nem é vila, é uma colônia, que nem tem vila, nem tem casa perto. Nasci numa família que eram só adultos, então eu fui uma primeira criança nesse grupo de adultos. Meu pai, ele trabalhava de motorista, trabalhava motorista de caminhão na época que ele casou, e a minha mãe, ela trabalhava na roça quando solteira, mas ela, quando casou, ela cuidava mais da horta, de coisas mais assim, sabe, para o almoço todo dia, para janta, assim. E eu caminhei muito cedo. Eu, com 9 meses, eu caminhava na rua já. E não é uma rua de calçada, era cheia de acidentado, pátio cheio de pedra, de animais. E com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, eu tive poliomielite. Aí, nesse dia, assim, eu fiquei com muita febre, não foi feito o diagnóstico, levou uma semana para fazer o diagnóstico. E sempre que meu pai estava em casa. Quando meu pai estava em casa e ele pegava o caminhão para ir carregar ou fazer alguma manobra, ele sempre me pegava no colo e eu ajudava a dirigir. E eu gostava muito disso, e ele fazia isso com carinho, até porque era a oportunidade que ele tinha, eu era a única filha na época. Ele me pegava no colo, me dirigia, ele manobrou o caminhão para o porão, que era onde era armazenado os mantimentos, os sacos, os grãos, né, que ele transportava. E por um alçapão, minha mãe, e daí eu engatinhava do primeiro saco de pilha, assim, do chão até o teto do porão, e por um alçapão minha mãe me puxava para dentro. Só que quando eu tinha que levantar de pé para minha mãe me alcançar, minha mãe estava grávida ainda por cima, então não deu para se abaixar tanto, eu tinha que levantar de pé. Quando eu levantei de pé, eu caí. E eu caí para o lado contrário da pilha de sacos que o meu pai estava, e ele não tinha espaço para ir para o outro lado. Se eu tivesse caído até o chão daquele lado, provavelmente eu teria morrido, porque eu ia cair exatamente no único espaço vazio, que era um cercado, que o meu pai e o meu tio fizeram para mim não me machucar. Eles guardavam todo o material da colônia ali. Foice, arado, forca, facão.
era só desgraça ali, sabe? Assim, não tinha como ser caído. E o meu pai, ele, assim, o que aconteceu esse dia no porão, ele nunca contou para ninguém, nem para minha mãe. Porque, como ele era motorista de caminhão e era novo ainda, meu pai tinha uns 20 anos nessa época, ele tinha ficado, ele ficou 3 anos no exército, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, no final, na volta dos soldados, né? Então ele aprendeu a dirigir e ele ficou com muito medo que tirassem o caminhão dele se aquilo que ele viu fosse comentado, entende? Ele não podia contar, então ele nunca teve a coragem de contar. Só que em 88 eu fui para a Europa e eu fui no último patamar da Torre Eiffel, porque todo mundo subiu lá, porque a gente vai, tem um carrinho que vai, depois tem um elevador, depois... Só que tem um último pedaço que pouca gente vai, que tem uma escadinha que vai num lugar assim que é só o mastro da torre lá em cima. E aquilo começou a balançar muito, e eu tenho horror de altura. Começou a balançar, e eu assim, na hora que eu estava olhando para fora da cidade, eu me vi fora daquele espaço. E aí eu me agarrei naquele mastro, naquele pilar, e fui escorregando até o chão, de olho fechado. Eu rememorei tudo o que aconteceu no porão aquele dia. Eu vi meu pai assim, tipo, correu para me pegar, tipo, ele paralisou com as mãos estendidas, com o pá, dando um pé para frente assim, mas ele se deu conta que ele não tinha espaço para passar, não tinha buraco no saco para ele passar. E eu me vi caindo, tipo, bolinha assim, batendo no saco, sabe? Fazendo todo ping-pong assim, tum, tum. Só que lá no fundo eu vi que no chão, naquele espaço que eu não podia cair, tinha um homem gigante, vestido de branco, com chapéu preto, com os braços estendidos para frente assim, e eu caí no colo dele. Caí nesses braços. E esses braços fez tipo um molejo, assim, sabe? Tipo, afundou e ao mesmo tempo levantou, 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 e que o pai viu que é tipo assim, que os sacos desapareceram e o pai viu esse homem. E que era, né? E ele me entregou no colo do meu pai. Só de falar que agora assim eu sinto assim aquele abraço apertado que o pai me asfixiou na hora que me pegou. Quando eu cheguei em casa da viagem, eu contei para minha mãe. A minha mãe disse assim: Jô, tu tem que falar com o teu pai isso, porque quando tu tentou levantar para mim te pegar, tu desapareceu do meu olho, porque tu caiu para frente, tu não caiu para o lado do teu pai, tu caiu ao contrário. Então, assim, como é que o teu pai te puxou de volta? Como é que tu não caiu até o fim? Tudo o que aconteceu ali, eu não vi nada. E ele nunca falou, ele não quer falar. Ele se emociona, ele fica com os olhos cheios de lágrimas, ele nunca falou nesse dia e eu nunca mais toquei no assunto. E eu comecei a contar para ele, daí eu disse assim, olha pai, né, aconteceu isso, eu vi isso, né? E o meu pai começou a chorar, corria umas lágrimas grandes assim do olho dele. Eu disse assim, pai, eu só estou contando uma história que me aconteceu, que pode ser um desespero daquele pavor que me deu daquela altura, daquela torre balançando, né? Eu disse assim, ele disse assim, mas tu era muito neném, tu não pode lembrar disso. Aí me deu um pavor, eu disse assim, pai, isso aconteceu? Isso é verdade? Aí ele contou, ele confirmou tudo, foi bem assim. Então, assim, que nem eu digo assim, que aquilo que para o meu pai foi um milagre, que ele não sabe quem foi, né? No dia ele não soube quem era aquele homem, ele achou que era um anjo da guarda, que me pegou no colo, que me entregou para ele, ele achou que fosse um milagre, e eu, que nem eu escrevo no livro, que para mim foi o meu primeiro contato com o amparador, na verdade, né? Então, foi o meu primeiro contato com uma consciência extrafísica, ou que as pessoas popularmente chamam de anjo da guarda, que me acompanhou até outro dia, até o dia do lançamento do livro aqui em Foz do Iguaçu, em 2017. Poxa. E ele assim, ele me acompanhou quando pequena, eu chamava ele de tio, e daí meus irmãos nasceram, daí cresceram, e eu falava do tio, e eu falava do tio, e eles começaram a me incomodar, porque eles diziam que era mentira, porque se ele fosse tio meu, era tio deles também, e eles não enxergavam ele. Então começaram assim, sabe? Aquilo começou a virar uma discussão cada vez que eu falava do tio. E eu parei de falar, de chamá-lo de tio e comecei a chamá-lo do homem que fala comigo.
Aí, porque ele vinha, o amparador, ele vinha, assim, eu tinha um barulho, um zumbido no ouvido direito, e eu sabia que ele ia chegar, que ele queria falar comigo. Era tipo o aviso que eu tinha desde pequena. Eu botava a mão aqui no ouvido, todo mundo ficava quieto, assim, ó. Podia estar a maior briga, a maior discussão, todo mundo ficava quieto, e eu fechava os olhos, me encolhia, e eu voltava, contava uma história. Que ele tinha vindo, que tinha falado. Ele orientava a gente, assim, sobre a saúde de cada um, porque nós somos em 7 irmãos. Então, eu e mais 6. E sobre como é que era a melhor maneira da mãe ajudar as pessoas, enfim. E eu comecei a ter muita vivência com ele, desde pequena. Por exemplo, ele vinha e ele me mostrava que o nenê da vizinha estava vomitando para cima, que nem eu, né, eu enxergava, um bebê recém-nascido, que foi deitado de decúbito dorsal, e arrotou e começou a vomitar e começou a se asfixiar. Ele me mostrava que um vovô estava lá mal e que ia morrer se ninguém chegasse para dar o remédio do coração. E tudo isso a minha mãe, ela era a intermediária, assim, eu contava para ela e ela fazia. Ela e o meu segundo irmão. O meu segundo irmão era só eu começar a falar que ele dizia, mãe, vamos. Ele pegava a mão da mãe e arrastava a mãe. Ele era o mais forte, o maior, apesar de ser o segundo dos meninos. Mas o meu primeiro irmão era mais magro, mais franzino, e ele era grandão, forte. Então, ele pisava no arame de baixo da cerca e puxava o arame, a mãe passava por meio, e eles encurtavam o caminho e iam correndo na casa das pessoas para ajudar. Com quantos E anos você também, começou a perceber ele? Desde sempre? Desde pequenininho? quando, com 1 ano e 4 meses, eu tive a polio e fiquei quase mais de ano sem caminhar. Nesta época, eu não lembro de detalhe, mas eu lembro de eu sentada dentro de um cesto, dentro que não tinha chiqueirinho, não tinha um lugar, sabe? Tipo, minha mãe ia para a horta, era um pouco longe de casa. Ela levava meu irmão recém-nascido, ela botava ele dentro desse cesto e me sentava do lado. Era um cesto grande, de colher milho, de colher uva na época dos meus avós, na verdade, né? Então, eram cestões, assim, que a mãe botava um cesto de cada lado do cavalo e ela levava a gente para perto dela, onde ela estava trabalhando. Como era com 2, ela não conseguia carregar mais o material que ela tinha que trabalhar, então ela usava muito o cavalo para nos carregar até os lugares que ela precisava trabalhar. E eu me lembro de falar, eu lembro assim que eu não tanto que assim as histórias que eu escutava da minha mãe contar para minha Dinda, para as amigas dela, com as minhas primas, enfim, elas diziam assim, gente, a Jo caminhava, era feliz no meio dos animais, ela está trancada dentro de um cesto e ela ri o dia inteiro, ela conversa o dia inteiro, ela conta história o dia inteiro. Eu não entendo como é que ela pode, ela não ficou triste porque ela perdeu a capacidade de caminhar agora, que ela tem dor, ela não consegue caminhar. Então, assim, meu irmão foi crescendo e eu contava história para o meu irmão, mas lógico, eu conversava com esse amparador, com esse amigo invisível. Então, era o tal do tio. E à medida que que eu fui crescendo e que daí ficou a brincadeira que o tio não existia porque ninguém enxergava, e não era só tio meu, tinha que ser deles também, daí eu comecei a chamar assim um homem que fala comigo e comecei a descrever como é que ele era. Isso eu lembro que com 3 anos ele apareceu e ele me disse que a gente, antes de André nascer, a gente tinha combinado uma missão. A gente tinha uma missão a realizar, que eu tinha prometido emprestar minhas mãos para ele terminar essa missão e que eu ia ser médica de neném. Olha, Então, desde os 3 anos, eu sempre disse que eu ia ser médica de neném. Só que Rose, assim, se tu tenta imaginar, se eu tento me colocar hoje, as pessoas tinham razão nos comentários que faziam, porque assim, ó, a gente não tinha água encanada, não tinha luz, era no meio do mato, era no meio do nada, porque assim, a gente tinha muita terra, mas a nossa terra não era trabalhada, porque o pai, ele viajava. Então, assim, a gente tinha tipo uma horta gigante, onde se plantava milho, alguma coisa assim, mas era para comer espiga do milho, não para fazer farinha. Então, era assim, era estritamente necessário. E o resto era mato. Então, o pai comprava gado e botava dentro do mato, assim, porque tinha pasto à vontade, tinha muita, era o equivalente a 2 colônias.
Então, ele comprava gado, ele ia para o frigorífico carregar o caminhão, e lá tinha muito porquinho que nascia nas viagens ou no tempo que esperava até ir para o abatedouro, sabe? E eles sacrificavam os porquinhos, porque na época não tinha a salsicha que tem hoje, não tem né, para aproveitar os porquinhos. Eles matavam, eles botavam no lixo. Então, eu e meus 2 irmãos mais velhos, a gente ia junto com o pai carregar o caminhão, a gente trazia porquinho para casa, com o compromisso de cada um cuidar do seu. Então, a gente, assim, e daí chegou eu tinha uns 7 anos, e o amparador, um dia, estava todo mundo jogando bola no pátio, e eu estava no meu quarto estudando, ele chegou e disse assim, olha para os teus irmãos. Aí eu olhei para a janela, ele disse assim, todos estão fortes, os 4 são grandes, são fortes, saudáveis, e vocês podem ajudar, vocês, porque eu tinha sempre assim, ó, eu vou ser médica de neném, mas se todo mundo puder estudar, todos têm que fazer faculdade, não é só eu. Então, eu sempre dizia isso, sempre. Então, o amparador apareceu e disse assim, e eu sabia que para o meu pai botar 7 filhos a fazer faculdade, eu tinha que começar a ajudar desde aquela época. Porque ele tinha que comprar os caminhões dele, ele tinha que fazer dinheiro, ele tinha que andar. E aí, o amparador me mostrou para a janela que eles estavam bem, ele disse assim, vocês podem começar a ajudar teu pai, que nem tu quer agora. Está na hora, se tu quiser, de começar a botar dinheiro na gaveta do pai e não pegar. Eu disse assim, mas como? Ele disse assim, olha só o espaço que vocês têm. O teu pai leva os porcos para vender no frigorífico. Em vez de deixar o terneiro tomar todo o leite das vacas, ajuda teus irmãos, ensina eles a tirar todo o leite, que a tua mãe faz queijo, e aí tu vai vender queijo, ovo, galinha, sabe, que eram as coisas. E eu comecei a vender muito. Eu vendia muito, tu não tem noção. Eu vendia tudo. E eu comecei, assim, com essas minhas vendas, a comprar tudo que a família precisava de comida, sal, café, um fim de semana, uma carne diferente, sem ser a galinha, que a gente só tinha galinha. Enfim, eu comprava e começou a sobrar dinheiro. Aí, quando sobrou um pouco, eu ia botar na gaveta, a mãe disse assim, não, Jô, vamos guardar o dinheiro e faz um maço igual do tamanho do teu pai. Se tu bota esse solto, ele vai ver que foram vocês que botaram. Vamos fazer uma surpresa para ele. Minha mãe até ajudava, disse, então tá, então eu tive que esperar um tempão até fazer um maço. O maço era 100, eu não sei 100 o quê, daquele dinheiro daquela época. Quando eu tive um maço igual, nós botamos na gaveta, o pai chegou em casa, de noite, depois da janta, era uma mesa grande, né, para toda a família, ele espalhava todo o dinheiro em cima da mesa, com caneta, com um lápis, ele fazia muita conta, mas ele fazia muita conta. Ele enchia, era um tipo papel de enrolar pão. Gente, aqueles papéis, ele tinha rolo e rolo daquele papel, de tanta conta que ele fazia. Aí ele contou a primeira vez, e nós todos em volta, assim, a gente não se aguentava mais. E sobrou um maço. Daí ele disse para a mãe assim, mas como assim? Daí, primeiro, ele disse assim, tá vendo? Ó, vocês atrapalharam o pai errou nas contas, sobrou um maço. Aí ele começou a contar tudo de novo. Ele contou tudo de novo e sobrou de novo. Aí que ele disse para minha mãe, disse assim, como assim? O que aconteceu? Vocês não usaram o meu dinheiro e tem esse aqui. Pegou um maço na mão e mostrou para minha mãe. A minha mãe disse assim, pergunta para eles. E o meu irmão mais velho, como era que eu vendia, ele disse assim, pai, pergunta para a Jo. E como eu estava mais longe, ele esticou o braço, assim, ele me puxou para perto dele e me mostrou o dinheiro. Ele disse assim, o que é isso, Jó? Daí eu disse, pai, sabe o homem que fala comigo? Ele disse que para o senhor conseguir ter dinheiro, para todo mundo estudar na faculdade, para mim poder ser pediatra, porque se todo mundo não puder estudar, eu não vou ser médica de neném. Então, assim, eu não vou só eu estudar, todo mundo tem que estudar. Que era para a gente começar a ajudar o senhor. Não pegar o dinheiro do senhor e ainda ajudar com a sobra da gente. E eu comecei a vender. Aí ele ficou preocupado, ele disse assim, tu vende o queijo? De que jeito que tu vai vender? Aí todos eles contaram, daí eles começaram a rir, que era um cavalinho que um vizinho, tipo assim, um cavalinho que geneticamente teve problema lá no nascimento e ficou pequeno. Ele não era nem um pônei, não era nem um cavalo, ele não servia para nada para eles, porque ele não tinha tamanho para fazer dupla com outro.
Aí o vizinho, um dia, ele passando a cavalo lá na frente de casa, ele viu a gente brincando, ele disse assim, nossa, tem tanto pasto aqui, dona Adélia, quem sabe eu trago o meu petiço, porque senão eu vou ter que sacrificá-lo. A mãe disse assim, não, traz ele aqui para as crianças brincarem, deixa ele aqui com a gente. Aí ele foi domado e eu vendia com esse petiço, com esse cavalinho. Aí eu ia vários lugares e do meio assim eu tinha amparadoras, assim, por exemplo, uma dona de uma loja, ela era bem chique. Então, quando eu queria comprar coisas de roupa, de vestimenta, por exemplo, assim, calçado, enfim, coisas assim para a gente se enfeitar, ficar bonitos, eu ia nela, na loja dela. Se eu precisasse comprar só comida e coisas assim, tipo enxada, foices, essas coisas que tinha que ter para a gente trabalhar, aí eu ia numa outra loja. Daí lá ninguém me ajudava. Daí eu ia lá, eu tinha minha lista, comprava, vendia e comprava, vendia e comprava e ganhava dinheiro. E voltava com as compras e com dinheiro. E assim fui indo a minha vida toda, até sempre, assim. Daí tudo era o amparador ele me mostrava, porque eu conversava muito com ele, eu enxergava ele sempre, ou quase sempre. Teve uma época, quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu comecei a ter medo de morto, porque todas as pessoas conhecidas que morriam vinham falar comigo depois de morte. E eu não é que, mesmo assim, que eu adorava as pessoas, um vovô, por exemplo, lá que morreu, eu adorava ele. A gente vivia em volta dele quando ia na casa dele, e ele nos dava caixas de uvada, de figada, que ele ficava no tacho mexendo, sentado na cadeira dele. Então, assim, a gente ganhava, a mãe. Daí eu tinha medo porque ele vinha falar comigo. Aí um dia minha mãe me encontrou dormindo em pleno inverno no chão do quarto dela, porque eu descobri que no quarto dela eles não iam falar comigo. E então, mesmo o pai não estando em casa, eu não dormi em cima da cama dela. Eu dormi no chão, me enrolei no meu cobertor no chão. Ela me encontrou toda gelada, daí ela me pegou no colo, me botou embaixo das cobertas, me aqueceu. Ela disse assim, Jô, mas é o nono, tu tem medo dele? Eu disse assim, mãe, mas ele está morto, eu vi ele no caixão. Ela disse assim, pois é, Jô, mas alguma coisa deve acontecer se ele quer falar contigo. Ele disse assim, daí, disse assim, mas morto não fala. Ela disse assim, eu te entendo, Jô, eu também acho isso. Mas vamos tentar ver por que ele quer falar contigo. Se tu não tem medo, tenta falar com ele. Fica, olha para o rosto dele quando ele aparecer no sonho e fala com ele. E na mesma noite ele veio. E daí ele disse assim, Jô, querida, que bom que eu não estou te assustando. Sabe o que é? Eu morri dormindo. Eu não dei um abraço para a avó de despedida e eu não dei o presente dela. Puxa. Eu disse assim, ai, tá, então tá, o que o senhor... Tá, eu abraço, eu dou. Mas o presente, como é que eu faço para dar o presente dela? Disse assim, sabe a minha cadeira lá no porão? Tem uma pedra atrás, era um muro com pedras, assim, cravadas na terra, assim, fazer tipo uma pilha de pedra quadrados, assim, tipo assim, fazia um muro. Ele disse assim, atrás da minha cadeira lá no porão tem uma pedra solta. Atrás daquela pedra tem uma caixa. Dentro da caixa está o presente da avó. Aí eu contei para a mãe, porque quando eu tinha 3 anos, que eu comecei a caminhar, e eu caminhava com dificuldade, e o meu irmão me ajudou, mas nesse dia o meu irmão ficou num outro lugar, passava muito cigano pela rua, na frente de casa, vender aqueles materiais, os tachos, os conchas, enfim, as coisas que eles vendiam. E tinha muito aquelas histórias que o cigano roubava as crianças. Quando minha mãe estava voltando da horta que ela tinha ido buscar alface, vagem, coisas assim para fazer o almoço, bem assim, grávida do meu segundo irmão já, quando ela me viu no colo da cigana, no meio do ciganada tudo lá fora da rua, ela desesperou, ela saiu correndo, largou todas as coisas pelo caminho, que os porcos, os bichos comeram todo o nosso almoço naquele dia. E ela foi correndo para me pegar de volta. Daí a cigana chegou perto dela e disse para ela assim, não precisa correr, não fica assim, não fica. Ela gritou desde quando ela viu de longe a minha mãe, disse assim, não precisa correr, pode vir, calma. Olha que tu tá grávida, cuida, vem com calma, a gente não vai. Quando a minha mãe chegou perto, ela me entregou para o colo da minha mãe, e a cigana disse assim, ninguém vai tirar ela de ti. Ela é tua missão.
tu vai ter que ajudar ela muito. Ela é uma menina especial, ela tem um mentor. Para ela ser ajudada, para esse mentor ajudá-la, tu tem que ajudá-la. Tu tem que cuidar, não deixa ela contar a história dela, que ela tem, as conversas que ela tem com esse mentor para ninguém, que ela conte só para ti, para vocês da família, e evita que ela fique sozinha com os padres. Olha. Porque... E daí minha mãe tinha essa missão, então eu contava para minha mãe, eu ficava em casa, eu ficava louca para ir na casa da vizinha também, mas eu não fui, que nem o dia da avó viúva lá. Eu não fui, porque era para evitar que me fizessem pergunta. Ninguém podia me fazer pergunta, era isso que a cigana disse para a mãe. Entende? Para mim não fazer confusão. Ela disse assim, confia nela, ela vai te falar exatamente o que ela vivencia, o que ela conversa com esse mentor, mas não deixa ninguém fazer pergunta para ela. E assim foi. Eu tinha uma amiga também dos padres, uma amiga que eu me projetava junto, que a gente ficava de mãos dadas e deitava embaixo da árvore no canto da nossa casa, na grama. Depois do almoço, de vez em quando era feriado, coisas assim que a gente tinha escola, não tinha que trabalhar, ela vinha lá em casa e a gente se projetava, a gente ia para a cidade tomar sorvete e a gente via vizinhos lá, a gente via pessoas conhecidas na cidade. Tanto que eu dizia, o seu Alberto foi na loja do Pandolfo, ele comprou tecido tal. E ela completava, mas ele comprou também aquela lá. Como a gente fazia umas histórias, uma falava e a outra completava, a mãe um dia, ela ficou sentada na nossa frente até a gente voltar, até a gente acordar. Ela tinha 2 folhas de papel e 2 lápis na mão. Ela disse assim, ninguém fala, não olhem uma para a outra e vocês peguem aqui cada uma com papel e escrevam a viagem que vocês fizeram. Quando a minha mãe foi ler o que nós escrevemos, era exatamente igual. Posso te interromper? Pode. A gente vai ficar morrendo de curiosidade, mas a gente vai chamar o comercial só um minutinho e aí a gente já está de volta com esse papo interessantíssimo da sua vida. Pessoal, voltamos. Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos com a autora Jovilde Montagna e ela está falando sobre as vivências parapsíquicas dela antes dela ser pediatra ainda. Jovilde, que interessante as suas experiências. Termina de contar para a gente. Aí, quando minha mãe leu as histórias, elas eram exatamente iguais, nós vimos as mesmas pessoas, e a mãe tinha como comprovar se essas pessoas estavam. Aquele dia ela conseguiu provar porque era um vizinho que tinha que passar na frente da nossa casa para voltar para casa. Tanto que quando ele voltou, minha mãe nunca parava, nunca chamava ele. Mas aquele dia minha mãe chamou ele e disse, seu Alberto, foi até o Guaporé, foi para a cidade e tal. Por acaso, o senhor entrou na loja Pandolfo, sabe? Tudo que estava escrito no papel, e ele tudo isso ele fez. Aí a minha mãe ficou assustada com isso. Ela não entendeu, ela não sabia o que era isso. E aí ela contou para mim, para a mãe da minha amiga. E, por nosso azar, naquele mesmo final de semana, o padre foi na vila rezar uma missa. E depois do almoço, claro que ela foi na missa, ela foi confessar, e no confessionário ela contou essa história. E daí o padre combinou que depois do almoço ele iria na casa dela. A gente viu ele chegar na casa dela. E a mãe ficou assustada, ela disse assim, Jô, é por causa da Lourdes, é alguma coisa que a gente contou para a mãe dela, agora assim, ó. Ela trancou, a mãe, ainda bem que estava chuviscando aquele dia, ela trancou a gente dentro de casa, meus irmãos, inclusive, e eu, assim, para o padre achar que não tinha ninguém em casa, tipo coisa assim, porque era bem em frente, era a única casa bem de frente, assim. Só que na hora da saída, depois de ter ficado umas 3 horas dentro de casa, ele botou todo mundo para o porão da casa e ficou só ele dentro de casa com a menina. Umas 3 horas. E depois do final da conversa, toda a comitiva, o padre e mais os amigos que estavam acompanhando o padre, atravessaram a rua e foram para a nossa casa. A mãe disse assim, Jô, tu fica escondida atrás de mim, tu fica para trás,
e ela botou os dois irmãos de cada lado, eram 4, né? Então ela botou 2 de cada lado na porta, tipo para barrar a porta, para eles, e a mãe no meio. Daí o pai disse assim, boa tarde, e tal. Daí a mãe disse assim, posso ajudar alguma coisa? O que está acontecendo? Aí disse assim, é isso que eu queria saber, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a sua filha? Aí disse, minha filha está bem, porque não tinha nascido minhas 2 irmãs ainda, era eu e os 4 meninos. Eu disse assim, minha filha está bem, não está precisando de nada. Aí, só ter certeza, porque o que ela brincava com a amiguinha dela é coisa do demônio. Eu preciso dar uma benção para ela, que nem eu fiz com ela, com a menina. Daí minha mãe, assim, botou os braços no pescoço de 2 irmãos de cada lado e disse assim, muito obrigada, padre, muito obrigada mesmo, mas filha minha, cuido eu. E fechou a porta. Todo mundo achava que a minha mãe ia ser excomungada, tanto que falavam isso. A próxima vez que o padre vier, ele vai te excomungar. Minha mãe disse assim, pode excomungar, mas eu não ia entregar minha filha para ela. Mas daí é porque a mãe lembrava da orientação da cigana, entendeu? A minha mãe ficou apavorada. Ela disse, eu não sei, está dando tudo certo o que a cigana disse, e ela me pediu para afastá-la dos padres, tanto que quando eu fui fazer a primeira comunhão, todas as pessoas que moravam, era uma vila, então, na igreja, que era fazer a primeira comunhão. E todo mundo morava na casa do padre. Meu pai foi me levar e disse assim, não, ela não vai morar aqui dentro da casa da canônica, lá da casa do padre, ela não vai morar. Se não tiver um lugar para ela ficar, não tinha hotel. Se não tiver lugar para ela ficar, ela não vai fazer a primeira comunhão. Ela vai voltar para casa comigo. Aí uma vovozinha, bem vizinha da igreja, escutou. Aí disse assim, seu Montanha, deixa, eu posso cuidar dela essa semana? Eu fico com ela. Eu prometo para o senhor que eu levo, eu fico junto durante a catequese e levo ela para casa. Eu prometo para o senhor. E ela fez isso, essa vovozinha me cuidou para mim poder fazer a primeira comunhão. Foi assim, senão, tanto que o resto, depois nunca mais fui para a igreja. Tá. E assim fui indo a minha vida toda, então a infância, a gente foi crescendo, eu tive que sair da vila para estudar, fui para o internato, que era o único lugar que eu podia estudar, não tinha como ir, voltar do ônibus, não tinha ônibus que levasse todos os dias para o colégio, na cidade grande. Daí o meu irmão também, quando chegou no outro ano, ele foi tipo semi-internato, ele ficava o dia inteiro nos colégios maristas e de noite ele dormia no hotel. Quando chegou o terceiro ano, que era o meu irmão para ir, o meu terceiro irmão, aí eu disse, não, pai, todo mundo vai para a cidade e vai ficar a mãe sozinha aqui fora, na colônia. Não dá, vamos parar, ninguém mais vai para a cidade, vamos embora. O que o senhor acha da gente sair daqui? Ele disse, né, tá na hora, isso mesmo. Então tá, eu vou para Guaporé e vou procurar uma casa para a gente morar, e a gente se mudou para bem perto de uma oficina, que era a Suvesa, que era perto de onde ele arrumava os caminhões, que era em Canoas. Então, assim, eram umas 3 quarteirões da Suvesa, ele conseguiu uma casa que era tipo um sítio, eram 3 casas e 5 terrenos, assim, sabe? Então, era um pátio bem grande para quem vinha da colônia, não ficou preso num terreno pequeno, a gente ficou ótimo ali. E todo mundo começou a estudar ali, eu fiz 1 ano de cursinho, passei na segunda opção, que era a Faculdade Federal de Pelotas, porque na Federal de Porto Alegre eu não passei, então fui para a Federal de Pelotas porque era uma cidade que o meu pai tinha muitos amigos, que da transporte de arroz, principalmente interior de Pelotas, tem muita plantação de arroz, então meu pai carregava e conhecia muita gente na cidade, então eu ia ficar bem cuidada ali. E eu lembro também, inclusive, quando na época do internato, um dia de inverno, indo para o colégio, ele passou na casa do gerente do banco lá em Guaporé, antes de me deixar no internato, para combinar o pagamento do internato do final daquele mês. E o gerente do banco, ele disse assim, uma Montanha, agora tu tem coragem de deixar esse anjo dentro daquele prédio frio, gelado? Ela é mulher, ela não precisa estudar. Meu pai só pegou o casaco dele, assim, me enrolou, me puxou para perto dele e disse assim, ela quer ser médica de neném, ela vai ser. Que depender de mim, ela vai ser. E outra,
se filha, eu gostaria muito que filha mulher minha não precisasse de homem para ser sustentada. Puxa, naquela época, né? Naquela Você teve época, pai e mãe apoiantes, né, Jovilde? muito, desde o início. E tu acredita que daí na faculdade de Pelotas a gente ia de carona, porque também não tinha ônibus toda hora para ir para a faculdade, que era no bairro Fragata. E numa dessas caronas, quem era? O mesmo gerente de banco, só que daí ele era gerente do Banrisul de lá de Guaporé, ele foi para Pelotas. Tu acredita? Caí na mão do mesmo gerente e ele nos dando carona, o carro cheio, era um carrão que ele tinha, deu para entrar 6 meninas dentro do carro dele. E eu sentada no meio, bem encolhida, porque eu era proibida de andar de carona, meu pai tinha me proibido. Mas eu prometi para ele que quando eu fosse, eu não ia sozinha. Eu nunca ia pegar carona sozinha. Eu ia de táxi daí. Mas daí ele começou assim: tu, menina aí do meio, te conheço. Tu é a filha do Genuíno Montanha. Daí eu gelei, disse assim: ai, por favor, o senhor não conte nunca para o meu pai que eu estou aqui de carona dentro do seu carro. Tu acredita que na mesma noite ele ligou para o meu pai para dizer que tinha... E daí dentro do carro ele disse assim: eu conheci essa menina quando ela tinha uns 10 anos, em pleno inverno. Ela tem um pai que eu me orgulho de ser meu amigo, porque naquela época as meninas eram preparadas para casar, para bordar, era o máximo que elas aprendiam a fazer, a costurar, bordar, cozinhar e ser mulher dona de casa. E num dia de inverno, o pai dela passou lá em casa para a gente combinar um pagamento. Sabe o que ele disse? Que ela ia ser médica, que ela ia ser médica de neném e que ele ia fazer de tudo para ela ser médica e que ele queria muito, mas muito, que filha dele não precisasse de homem para sustentar. E olha só, ela está aqui, ó, colega de vocês numa faculdade de medicina. Aí foi bem legal, assim, sabe? Mas ele contou para meu pai, e aí meu pai me deu um carro para me parar de andar de carona. Ai, que bacana. E no dia da matrícula da faculdade, daí, assim, quando eu passei no vestibular, levou uma semana para fazer a matrícula. Aí o amparador veio para me dar os parabéns, o meu amigo, né? O meu amigo secreto. Nessa época, eu já chamava ele de árabe, porque numa das viagens, quando eu era menor, lá que eu morava lá no interior de Guaporé ainda, meu pai disse assim: Jô, homem que fala contigo, como é que foi durante a viagem? Que ele ficava 30, 40 dias fora de casa. Daí eu contei o que ele tinha vindo, o que ele tinha falado, o que ele tinha orientado. Ele disse assim: Jô, pergunta para ele quem ele é. E daí o pai foi viajar. E eu esqueci, quando o amparador veio, eu esqueci de perguntar para ele. Eu acho que na segunda vez que ele veio falar comigo, ele disse assim: ah, teu pai, diz para ele que eu sou médico e que sou árabe. Aí a minha mãe fez escrever isso, médico não, mas árabe eu tive que escrever, que eu nunca tinha ouvido falar disso, essa palavra. Quando meu pai chegou em casa, eu contei, e o pai disse assim: pois é, médico, tudo bem, agora árabe. O que é árabe? Aí o meu pai viajava, ele carregava produtos para o Porto de Santos. Aí ele tinha contato com estrangeiros ali nos navios. E numa dessas conversas com os italianos, lá, com um grupo de italianos que estavam lá no porto, que ele falava italiano, eles deram um mapa do mundo e fizeram laços assim vermelho em volta dos países árabes. Aí o meu pai chegou em casa todo feliz, abriu aquele mapa em cima da mesa, assim, que era um papelão, disse assim: Jô, sabe o que é árabe? Eu disse assim: não. Ele disse assim: olha só, é um país, nós moramos no Brasil. Ele deve ter nascido antes de morrer, ele era de um desses países. Daí estavam todos laçados de vermelho, que eram os países árabes que eram árabes. E daí, no dia da matrícula da faculdade, fui eu e esse meu irmão maior, que ele era bem metido nos caminhões do meu pai, e já tinha ido várias vezes para Pelotas, junto com os motoristas nas férias. E aí ele conhecia a cidade, e daí nós fomos fazer a matrícula. E na volta, o amparador sentou no ônibus do meu lado, e ele fez toda a programação da minha vida, até hoje, na verdade. Porque ele dividiu a minha vida em 3 partes, assim. Primeira, que era até me formar, até me especializar. A segunda parte da minha vida, ou a segunda vida, que nem ele falava, que ele chamou, que eu ia ter 3 vidas.
A segunda vida era a que eu tinha prometido emprestar minhas mãos para ele, que era a fase executiva, daí a fase de trabalhar. E a terceira vida era toda minha. Eu podia fazer o que eu quisesse. À medida que ele foi falando, eu fui me vendo velha, com aqueles velhos, porque os nossos médicos, quando se formavam na Leiga, com 80 anos, 90 anos, de bengala carregada, eles iam visitar o prédio. Quando iam para Pelotas, volta e meia, sei lá, eu acho que antes de ficar, viu que estava no final de vida e queriam ver a faculdade que se formaram, e os filhos levavam eles para a faculdade. Então, a gente via muito aqueles médicos velhinhos carregados. Eu disse assim, sim, que bela terceira vida que eu vou ter, que coisa que eu vou fazer, eu não tenho mais nada para fazer, vou estar de cadeira de roda, carregada, e que nem o senhor disse lá, quando era pequena, que eu não vou casar, não vou ter filho, e que eu ia ser médica, e como, então nem filho vou ter para me carregar, né, e tal. E daí, isso tudo ficou assim, e daí ele disse assim, não, mas tu vai ser mais inteligente que eles, tu vai parar de trabalhar antes, com qualidade de vida, porque tem uma outra missão bem linda te esperando. Depende só de ti, se tu quiser pegar ou não. Aí eu perguntei que tipo de missão, o que eu tinha que fazer. Ele disse assim, tá, tu é médica. Nessa missão, é parecido, mas tu não é mais médico, tu vai fazer mais. É além. Eu disse assim, tá, mas além de medicina, eu não vou conseguir estudar outra coisa, porque eu achei que era uma outra faculdade, sabe? Uma outra profissão. Eu disse assim, mas eu vou estar velha, eu não vou fazer faculdade de novo, como outra profissão depois de velho, né? Disse assim, não, quando chegar lá, tu vai ver. Se tu decidir pegar essa missão, resolver ir para essa missão, tu vai entender, tu já vai sabendo o que tem que fazer. E daí ele levantou para ir embora do ônibus, para descer do ônibus, tipo assim, ele foi caminhando, estava mais no meio do ônibus, e ele foi caminhando pela porta da frente para descer, tipo o motorista parar para ele descer. Quando ele estava indo, disse assim, não vai embora assim, como é que eu vou ficar sozinha assim? Disse assim, não, da faculdade nós vamos estar junto. Disse assim, como que o senhor vai estar junto? Ninguém enxerga o senhor. Disse assim, não, a nossa faculdade, a nossa medicina é muito antiga. Nós precisamos aprender mais. A medicina está muito moderna para a nossa época. Eu vou estudar junto contigo. Ai, que lindo. Ele disse, e daí ele disse assim, aí ele botou tipo a mão na alça do banco, assim, olhou para trás, sorriu. Ele disse assim, se tu quiser fazer alguma coisa, escreve a nossa história. Ai, gente, aquilo foi assim, sabe? Ai, como escrever a nossa história? Tu vê, eu tive um recado, assim, uma orientação, e eu não anotei nada, não fiz diário, não fiz nada. Daí, o livro todo, assim, chegou na hora de escrever, e no final da TENEPS, ele me pedia para me deitar de lado, eu me projetava e eu rememorava todas aquelas vivências do livro. Ele me fez viver como se eu estivesse vivendo no dia. Eu senti o perfume do ar, eu sabia que roupa estava vestindo, eu sabia se estava chovendo, se aquele dia tinha chovido, se era calor, se era inverno. Era exatamente o mesmo dia reproduzido. E eu acordava no outro dia de manhã e escrevia o capítulo do livro, escrevia a história. E assim foi o livro, então, que daí eu entendi, durante assim toda essa trajetória, que depois, assim, durante esse tempo todo, também durante a minha vida profissional, eu conheci a Conscienciologia, que não foi um lugar, não foi uma tarefa fácil chegar na Conscienciologia, porque, assim, por exemplo, ia para o shopping, ficava sentada num banco, olhando uma vitrine, olhando o relógio da água lá no Guatemi de Porto Alegre, e passavam uns velhinhos, mas era sempre homem e de idade, sempre velhinho, botava a mão no meu ombro e dizia assim, nossa, você é médium, você trabalha, você desenvolve. Yeah. E aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a dizer que não era nada disso. Ele disse assim, não faz isso, filha. É um dom privilegiado. Tu tem que desenvolver. Isso não é. Tu vai te arrepender depois se não desenvolver, e não sei o que lá. Aí comecei a conversar com o amparador o que era isso e o que eu tinha que fazer. E aí ele me mostrava lugares assim. Era muito parecido de onde eu ando na Conscienciologia hoje. Só que eu não achava esse lugar. Aí eu tentei, o primeiro lugar que eu fui para um centro espírita, o Chico Xavier, lá em Porto Alegre, perto da Protásio Alves.
Só que quando eu entrei, era tipo assim, sabe assim, aqueles pátios que tem um degrau da calçada para entrar no pátio do centro espírita lá, abri um portão e botei o pé em cima. Quando eu botei o pé para entrar na calçada, todo aquele pátio, toda aquela varandado que tinha ali, cheio de cadeira, desapareceu, virou uma pedreira, cheia de macacos, comendo uma carne assim, sabe? Faziam assim, que pingou um monte de sangue por cima de mim e eu me atirei para trás. E quase me machuquei e fui parar assim, na calçada e apoiada num carro atrás, se eu ia cair de costa. E aquilo eu fiquei um tempo assim, de olho fechado, parada, e daí eu entendi na mesma hora assim, que isso eu já fiz no passado. Não Aquilo é? era voltar para trás, É. que não era meu lugar, não era ali o lugar. Sabe? Isso você já fez, isso é Idade da Pedra, isso já é passado, não é aí, não é isso. Tanto que o gerente desse centro espírita, ele foi lá fora, me levou para dentro, me deu água, porque ele disse assim, tu não pode dirigir assim. Foi um fenômeno que aconteceu contigo, não pode sair dirigindo assim, te acalma, eu vou te deixar embora, mas primeiro vamos tomar uma água, vamos acalmar. Só quando ele me liberou que eu fui para casa, aí eu xinguei o amparador. Está vendo? Está vendo? O senhor me dá as informações pela metade, não me mostra. O senhor sabe que eu não sei tudo, que eu sou burra, que eu sou da Idade da Pedra, que eu vou para o lugar errado. E daí, naquela noite, eu comecei a veio numa projeção e ele me disse assim, tu tem uma amiga que tu acha esquisita? Ela tem um endereço onde tu tem que ir. Ai, Jovilde! Você está deixando Aí, muito curiosa, isso, Jovilde. Eu vou chamar os nossos comerciais, pessoal, os nossos patrocinadores que estão ajudando a gente aqui a produzir esse programa, vão estar no ar agora. Em um minutinho a gente volta, morrendo de curiosidade. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui conversando com a Jovilde e ela está contando as experiências dela, as vivências parapsíquicas de uma pediatra. Agora, Jovilde, não era no centro espírita, né? E aí você não, chegou à Conscienciologia, a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos. bem rapidinho. Então, Você assim, eu conheço. contar as coisas interessantes que eu já sei, porque eu já li o livro, mas o pessoal de casa não sabe. Conta um pouquinho mais. Isso, então, assim, essa amiga, eu não achei amiga desse jeito, mas, assim, levou um tempo, daí eu tive uma outra projeção, aí o amparador me deu um número de telefone, eu acordei de manhã, do lado da minha cama sempre tinha um caderno e uma caneta, porque as mães me ligavam, e aí eu precisava, às vezes, anotar, então ali eles tinham um telefone, eu liguei e deu no consultório dessa amiga, que ela me deu o endereço da Conscienciologia. Aí conheci o professor Valdo, em 95, ele foi para Porto Alegre dar um curso avançado, e quando eu vi o professor Valdo também foi uma coisa assim, impressionante, porque eu passei o curso inteiro de 2 dias, fim de semana todo, eu não cheguei perto dele, não deu para chegar perto, assim, sabe? Não, claro, eu não tive coragem de, mas eu precisava dizer para ele assim, só 2 palavras, não fui eu. Eu passei uma vida inteira com essa, não fui eu queria dizer isso para ele, e disse assim, ó, pouco tempo antes dele somar, eu disse isso para ele. E aí ele sempre que eu vinha para Foz, ele me pegava nos cantos e me fazia, porque assim, na época do curso avançado, de noite eu ia voltar no domingo de noite para Porto Alegre e conheci uma menina da equipe, que daí fiquei contando as minhas histórias para ela deve ter contado para ele. E naquele outro final da semana tinha um curso, um EPCP2. Aí ligaram para Porto Alegre para dizer assim, nós estamos ligando do Rio, no fim de semana em Petrópolis tem um ECP2, uma vaga é para a Jovilde e outra é para alguém acompanhar a Jovilde para esse ECP2. E lá fui eu. Aí que eu conheci, de fato, o professor Valdo, mas eu não falei para ele o que eu tinha que falar ainda. E assim foi indo, então eu contava minhas histórias, ele começou a dizer que eu tinha que escrever, que era para me vivenciar, e ele ficava muito curioso, ele sempre queria saber
chegava perto, assim, ele me pegava num canto e me perguntava o que eu tinha vivenciado, como é que tinha sido. Ele sempre dizia que ele enxergava o meu amparador ao meu lado, que era para me prestar atenção, que não era só esse amparador, que tinha um caminhão de amparadores, que tinha os amparadores de função, que era para mim valorizar, que não sei o que lá, porque, né, eu ficava muito presa sempre só num amparador. E assim foi indo. Então, eu escrevi o livro e a promessa, com as vivências todas, daí era dele ficar até o dia do lançamento. Eu pedi para ele, porque num dia, numa mini tertúlia, o professor Vale disse assim, ai, vocês são todos bons. O amparador de vocês está pronto para ressomar, está aqui no interlúdio, está passeando por aqui aqui no tertuliário, e vocês nem estão sabendo. E ele olhando direto no meu olho. Daí, num outro dia lá, eu falei para o Sr. Valdo, é o meu amparador que está pronto para ressomar. Ele disse assim, você é bom, você faz. Aí eu comecei a me desapegar, eu disse, vou ter que deixar ele ir, né? Vou ter que ficar sem. E aquilo começou a me dar desespero, fui me acalmando, passou mais uns anos, aí terminei o livro, aí eu pedia para ele assim, fica até o dia do lançamento, prometo que eu não vou chorar, que eu não vou ficar triste, que eu vou mandar a melhor energia para o senhor quando o senhor ressomar, e que o senhor pode ir. O último dia que ele ficou comigo foi no dia do lançamento, no Mabu, no dia do lançamento do livro, na noite, depois do lançamento, cheguei em casa, eu ainda dava tempo de fazer a TENEPES, cheguei um pouco antes da meia-noite, eu faço às 10, então 3 horas antes, 3 depois, então meia-noite eu fui para a TENEPES, no final da TENEPES, eu apertei os olhos e vi uma barriga, uma mulher grávida, só a barriga, e a barriga ficou transparente e vi um bebê lá dentro, um bebê pronto já, assim, não pronto para nascer, tipo 3, 4 meses. E ele boiava, dava cambalhota e soprava bolinha de ar. Aí, primeiro eu achei que ele estava mal, aí eu comecei a jogar energia com as mãos para a barriga, assim, sabe? Eu disse, a TENEPES não terminou, tá precisando. Aí a barriga ficou transparente de novo e ele deu uma volta, umas cambalhota. Eu disse assim, mas ele não parece que está mal, eu acho que não é porque ele está mal que ele está aqui. Aí ele deu mais uma volta, e quando ele chegou no umbigo, ele fez assim, e botou o narizinho assim, sabe, perto do umbigo e sorriu para mim. Eu dei um grito, e disse assim, eu não acredito que é o senhor já está desse tamanho. Ai, que lindo, não sei o que lá. E aí eu fiquei super feliz da vida, ver que ele estava bem, que tá. Aí eu fui para Porto Alegre em novembro daquele mesmo ano, e a TENEPES foi ter um parto. Não foi eu assistindo um parto. Era eu junto com o bebê. Tudo que o bebê sentia, eu sentia e eu falava para ele. Por exemplo, assim, vinha uma contração, ele se assustou. Eu disse assim, não respira assim. Não respira assim, vamos com calma, vamos respirar com calma, que é só uma contração, é para dar trabalho de parto. Daí vinha outra contração mais forte. Aí ele meio que se assustava de ficar apertado, sabe? Ficava com a contração, apertava. Eu dizia assim, não veja isso como uma agressão. É um abraço para te proteger. Vamos respirar e deixa eu te abraçar, deixa o útero te abraçar. Tu tem que passar por uma parte que é uma estrutura óssea apertada, não pode te machucar, tu vai ter que passar por ali. Então, foram 50 minutos de TENEPES, foi o parto. Então, eu sei que mais ou menos lá pelo dia 20 e 25 de novembro ele nasceu. Ele está fazendo 4 anos agora, 20 de novembro. Eu jogo energia para ele todas as noites na TENEPES, e quando eu jogo energia, se ele está de costas, ele se vira, assim, ele me olha. Se ele está dormindo, eles botam um sorriso. E eu vejo ele muito brincando com material médico, de brinquedo, assim, sabe? Com estetoscópio, otoscópio e tal. E daí, numa projeção, o amparador da TENEPES me mostrou ele realmente brincando com material médico, assim. É isso, assim, pode ser uma fantasia, mas pode ser que seja de fato, porque assim eu sinto que ele sabe quem eu sou, eu apareço para ele, ele me vê, sabe? Apesar de ser um menino, ele deve ter uma dia que aparece para ele, pelo menos quando projetada, ele me vê. E é isso, e eu assim, daí eu sempre digo assim, que nesta vida
eu consegui, talvez assim, em vidas passadas, eu tenha estudado parapsiquismo, tenho estudado espiritismo, não sei como é que se chamava, e nesta vida eu vim para praticar, para fazer. E esse amparador, ele foi meu pai em vidas passadas, numa vida de árabes, ele tinha um hospital, era dono de hospital, ele foi meu pai, e a gente morreu numa bomba, numa explosão lá, a gente morreu dentro do hospital, todo mundo. E como ele no hospital, eu, por exemplo, médica formada, no primeiro dia de trabalhar como médica formada, eu me lembro, eu na projeção eu vi eu caminhando do lado dele, eu super orgulhosa caminhando do lado dele, sabe assim, feliz da vida, meu pai médico, eu médica, assim, eu achava feliz da vida naquela projeção. E ele disse: a partir de hoje eu vou te ensinar a tu cuidar das crianças e eu vou só cuidar dos adultos. E a gente morreu. Então essa é a missão. Foi a missão dele, entende? Que era para ser naquela vida de árabe, que foi a de ontem, antes de eu nascer com esse corpo, foi outro dia, foi uma vida recente, e que a gente, né, que daí ele terminou a missão dele. E a escrita do livro, eu me senti na obrigação, e era uma coisa assim que o professor Valdo também já tinha comentado comigo, que era importante escrever e ressaltar do amparador. Para mim, vai ser um autorrevezamento para mim, mas vai ser para ele também. Ele também vai se encontrar no meu livro quando ele acessar, né, quando ele vier, ele vai provavelmente acessar a Conscienciologia, porque ele sempre dizia: olha que ciência bonita que a gente achou, olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa boa, cosmoética, assistencialidade, maxi-fraternidade, tudo isso ele achava, olha, ele sempre dizia, ele ressaltava, dizia assim: olha que máximo, olha, na nossa época, olha, nossos irmãos se matam até hoje com bomba, olha que ciência linda que a gente acessou. Tudo isso vai ter que mudar, o mundo vai ter que mudar, né? Vamos parar de se matar. Então, assim, era uma coisa que ele falava muito isso, sabe? Nossos irmãos se matam até hoje por nada, por bobagem. Olha só, né? Que ciência que vê, que visa assistência, que visa ajudar o outro. A nossa missão é ajudar o outro, não matar, não machucar, não pensar mal, sabe? Ele, nossa, cada informação nova que eu aprendia com o professor Valdo, ele já comentava, assim, sabe? Olha que lindo, olha, você entendeu tudo isso? Tu viu a profundidade dessa palavra? Enfim, foi muito legal, assim, tudo. Foi muito bom. Jovilde, a sua história é ímpar. Você dá um exemplo para a gente de que é possível a gente desenvolver o parapsiquismo. É claro que não é comum, né, assim, ter tanta gente com essa experiência tão assim singular, de estar lá, um amparador lado a lado falando, você vê, você ouvir. Gente, isso é o máximo, né? Assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual você, sabe? Mas olha, que bacana, que experiência, né? Assim, cada vez que você conta, parece que tem mais detalhes, né? Que a gente vai pegando, mas olha, que experiência muito legal. Jovilde, a gente tem ainda um tempinho, 2 minutinhos. Se você tiver assim, alguma coisa que, né, que você deixou de falar, alguma mensagem que você queira dar para as pessoas, porque realmente hoje foi um show de programa. Eu queria assim, só que não cheguei a falar do meu trabalho no hospital, que meus colegas sempre assim tinham medo de mim, das minhas vivências, eles não queriam saber como acontecia, como é que eles podiam ter igual. Foram poucos, eu conseguia mais era conversar com os residentes, os alunos de 6º ano, antes de formar, que passavam por os plantões. Esses me escutavam e tive retorno, assim, sabe, feedback deles, assim, de por exemplo, assim, uma menina, uma aluna, uma estudante, que ela, de eu falar, de quando eu dizia assim: quando vocês estiverem numa urgência, numa emergência, e vocês não têm a mínima noção do que vai acontecer, sai 1 minuto, vai para um lugar fechado, se não tiver lugar fechado, vai para o banheiro, fecha a porta e chama um amparador. Todo mundo tem amparador, todo mundo tem alguém que vai ajudar outro. Então, assim, chama alguém. Então, uma menina num plantão, veio uma
uma menina de uma família super rica, dona da fábrica, a cidade só existia por causa daquela fábrica, e a neta daquela idade, quanto mais soro ela botava, mais a criança desidratava, ela foi para o banheiro, aí disse assim, ai, se a Jo tivesse aqui, o que a Jo faria? Diz que ela fechou os olhos e ela só escutou diabetes. A menina tinha 1 ano. Quando ela voltou, ela disse assim, não, mas não pode ser, mas disse que aquilo deu uns arrepios nela, deu uns engasgos. Ela disse assim, a Jo falava tudo isso, que dá uns arrepios, que dá uma coisa, que dá uma furia, que dá uma vontade de gritar, de correr, de fazer. Ela chamou o laboratório, pediu o exame, a menina era diabetes. Então, quanto mais soro ela botava, o soro tinha glicose, mais ela desidratava a criança. E daí, e dentro do hospital, quando eu ia tomar cafezinho, tinha um outro que ele dizia assim, Jo, tu tem que escrever todas as tuas histórias que tu contava para a gente. Tanto que eu escrevi um livro e deixei com a minha ginecologista para entregar para ele um livro, um exemplar, porque era assim, dos alunos, assim, sabe, que eram poucos. Então, eu tive dificuldade com meus colegas, assim, sabe, que eu era considerada esotérica, fantasiosa, que num monte de coisa assim. Tanto que a assistente social um dia disse assim, sim, porque a esotérica vem aqui e diz que não sei o que lá, então é isso que nós temos que fazer, sabe? Então, assim, e todas as vivências que tem no livro, tudo isso, mesmo tendo acontecido exatamente como eu falava, ninguém vinha falar comigo. Ninguém me perguntava assim, como é que tu acessou isso? Por exemplo, aquela menina que tomou a soda, que a mãe deu soda lá para... Sabe? A própria a especialista fez a endoscopia e via que realmente tinha aquela estenose, a queimadura toda do esôfago. Nunca. Eu disse assim, João, como é que tu enxergou isso? Como é que tu viu isso? Nunca, ninguém quis saber. Então, eu queria que meus colegas, assim, se desarmassem um pouco, que fizessem essa pergunta para si mesmo, que tentassem, assim, que se um amparador chega perto deles para ajudar, não é para eles. O mérito é do paciente também, não é só para dar vamos dizer assim, uma glória, uma coisa para o médico, para ele ser bom, para ele ser visto como milagreiro. Não é isso. Ele ajuda a gente também, mas tem que pensar no paciente. Se aquele amparador acoplou no médico para ajudar, é que esse paciente tem uma missão a cumprir, ele tem algo a fazer, ele tem uma família que precisa dele, ele tem uma programação de vida a cumprir. É isso que eu queria que meus colegas entendessem, que eles fizessem, que eles, sabe? Tudo bem, eu tive muito medo na faculdade de não me formar por causa disso, das vivências que eu tive durante a faculdade, que foram impactantes e que ainda bem que ninguém nunca me perguntou nada, nem meus colegas, ninguém nunca me perguntaram. O amparador sempre me prometia de uma praia do Laranjal que eu ia para chorar, porque eu desesperava. Eu fazia assistência que eu tinha que fazer, mas depois eu tinha medo de ir para aula no outro dia, porque o professor ia me pegar, ia chamar meu pai e minha mãe e me mandar para casa, entende? Porque eu já tinha visto fazer isso com outro aluno. Não por causa de pais da pesquisa, porque o aluno realmente não tinha muita dificuldade de lidar com sangue, lidar com o corpo ali na hora da aula de anatomia, enfim, ele desmaiava, era um sofrimento para o aluno isso. Então, assim, e ele foi chamado os pais para ele se encaminhar, que os pais encaminhassem ele para outra profissão, que fosse menos dolorida para ele. Eu disse, eu vou embora porque eu estou delirando. Porque daí eu xingava o amparador, eu dizia, tá vendo o que o senhor faz comigo? Só eu que enxergo. Por que o senhor não aparece para eles? Porque ninguém vai acreditar em mim. Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que vai acontecer? E ele só olhava para mim. A imperturbabilidade do amparador é algo assim, ó, de invejar. Ele só ficava me olhando e sorrindo, assim, sabe? Eu caminhava na areia, eu chutava areia, eu tirava pedra dentro da lagoa, eu caminhava até o fim do trapiche, eu molhava os pés, eu voltava, eu botava o tapete do carro no chão, eu deitava, tentava dormir na areia, que era calmo naquela época, não tinha tanto bandido que nem agora, que era seguro de eu fazer isso. Mas, enfim, que meus colegas fizessem um pouco, sabe? Que permitissem um pouco mais, que nem o meu cirurgião. Eu tive uma patologia, fiz uma cirurgia, daí eu contei para ele, daí ele disse assim, eu não enxergo nada disso, eu não sou bom nisso. Eu disse assim, o senhor é bom sim, o senhor é bom de dar passividade. O senhor deixa, o amparador acoplou com o senhor e foi perfeito. Eu disse, é lógico, eu não sou burro, eu sei que tem alguém que vem me ajudar, tu acha que eu não vou aceitar? É claro que eu vou aceitar.
pelo menos isso que meus colegas permitissem. É isso. Vilde, assim, realmente interessantíssimo, riquíssima, né? A gente ficaria mais 1 hora aqui conversando com você, Jovilde. Olha, muitíssimo grata pela presença aqui hoje. Você deixou, sabe, uma lição para a gente, né? Imagina. E olha, é o que eu falei, um dia eu aprendo, né? Mas assim, Não, vamos estudar, que nem eu digo assim. ser totalmente exemplarista, sabe? Se as pessoas todas conseguissem dar essa passividade, sentir os amparadores, ajudar os outros, a humanidade seria outra, não é? Jovilde, então a gente se despede de você. Então, a gente está aqui fora do nosso horário já. Pessoal, semana que vem tem mais, né? Sempre aí, sábado, 9 horas da manhã, e a gente espera por você. Até lá, pessoal. Tá, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.